sobre a proteção de Deus, em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço à vereadora Maria Helena Fraga para que faça a oração da noite. Boa noite a todos os meus amigos vereadores, boa noite a Leidiane, Dona Maria Tereza, que estão aqui presentes, aos servidores da casa. Boa noite. Hoje eu quero falar uma passagem que está no livro de Mateus, capítulo 20, versículo de 26 a 28. Quem quiser entre vocês tornar-se grande, deverá ser servo, como filho de Deus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Porque o grande prazer e o sentido da vida é a gente poder fazer a diferença na vida de alguém. Vamos orar? Senhor meu Deus, sabemos da nossa pequenez e que quem deve nos governar é sempre o Senhor. Há uma população inteira confiando em nós e anseiamos que essa confiança seja retribuída em ações. Mas sabemos, Senhor, que as ações somente são eficazes quando são norteadas por Ti. Então, meu Deus, nos direcione, nos preencha com sabedoria, com discernimento e principalmente com a Sua paz. Nos dê união para que sejamos abençoados e, através de nós, poderemos abençoar muitas pessoas. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. A ata da última sessão está em votação, aprovada por unanimidade. Peço ao secretário da mesa, vereador Giovando dos Santos, para que faça leitura de matérias. Leitura da mensagem, projeto de lei de número 50, de 2021. A vereadora Juliana Mater, com assento nessa Casa Legislativa, vem apresentar para a deliberação plenária o presente projeto de lei. O suicídio é considerado um desafio de saúde pública e a sua prevenção não é uma tarefa fácil. Um dos principais equívocos é a ideia de que o comportamento suicida é uma reação abrupta. Na maioria das vezes, o suicídio é o desfecho de um sofrimento prolongado e alimentado por outras doenças, como a depressão. É um problema de múltiplas causas, cuja solução depende de uma abordagem multissistêmica desempenhada por diversos setores. Assim, a escola desempenha um papel importante na prevenção ao suicídio e na saúde mental das crianças e adolescentes. Isso porque é comum que os alunos demonstrem sinais de sofrimento no ambiente escolar e qualificar os educadores faz toda a diferença, pois os professores podem identificar os sinais e comunicar à direção e aos familiares imediatamente, prevenindo a ocorrência do suicídio. Portanto, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente projeto de lei. Câmara Municipal de Itaú de Minas, em 20 de setembro de 2021, vereadora Juliana Mater. Mensagem ao anteprojeto de lei de número 3 de 2021. Senhor presidente, venho à presença dos nobres pares propor o anteprojeto de lei de número 3, que institui o Programa Municipal de Prevenção ao Suicídio e Promoção da Saúde Mental no município de Itaú de Minas e da outras providências. É certo que a recorrência dos suicídios em âmbito nacional tem se tornado fator alarmante que demanda indispensável preocupação por parte dos diversos setores da sociedade, em especial no período de pandemia a que se submete toda a população mundial. Em razão dessa condição, cuja notoriedade atinge patamar inquestionável e crescente, assenta-se a necessidade de que o poder público angarie medidas e ações efetivas tendentes a prevenir tal infortúnio. De acordo com a notícia publicada na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, datada do ano de 2018, cerca de 30 brasileiros suicidaram-se diariamente
totalizando em média 12 mil casos de suicídios ocorridos por ano. O Brasil, segundo a mesma estatística, ocupa a 8ª posição no índice de países com maior taxa de suicídio. Cerca de 96,8% dos casos estão relacionados a transtornos mentais, resultantes, em primeiro lugar, da depressão, seguida do transtorno bipolar e do abuso de substâncias. Ademais, ainda de acordo com a fonte em referência entre jovens de 15 a 29 anos de idade, o suicídio encontra-se dentre as 3 principais causas de morte no mundo. Resulta desses dados, portanto, a conclusão de que políticas públicas voltadas à contenção do problema enfrentado mostram-se imperiosas e urgentes. Com base em tais elementos, além de outros não elencados, apresenta o presente anteprojeto de lei, de modo a que seja o mesmo analisado pelo Executivo e, posteriormente, remetido para a deliberação dessa Casa Legislativa. Câmara Municipal de Itaú de Minas, em 18 de junho de 2021, vereador Roberto Gonçalves Vieira. Requerimento de número 88/2021. Requer a convocação do presidente do Conselho Curador e do presidente administrativo da FIAS. Senhores vereadores, os vereadores abaixo assinados, nos termos do inciso 6º do parágrafo 2º do artigo 50 da Lei Orgânica do Município de Itaú de Minas, requerem, tendo em vista fatos e informações novos referentes a FIAS, que seja desconsiderado o requerimento de número 74 de 2021, para que, com a aprovação deste novo requerimento, possamos ampliar os questionamentos a serem feitos, onde permita a esta Casa de Leis pedir esclarecimentos ao presidente do Conselho Curador e do presidente administrativo da FIAS sobre os seguintes assuntos: aplicação acerca dos recursos financeiros públicos recebidos em 2020 e 2021, processo de eleição dos conselhos e pedidos de renúncia, se houverem, gestão e competências dos conselhos. Número 4, em relação ao do laboratório, funcionamento, contratação e boletins de ocorrências, se houverem. Número 5, fiscalização e visitas do Conselho Regional de Medicina. Número 6, processos administrativos contra funcionários ou gestores. Número 7, cirurgias eletivas na pandemia. Número 8, contratação de serviços advocatícios e jurídicos. Número 9, informação sobre obtenção do certificado de entidade beneficente de assistência social. Número 10, patrimônio ativo e passivo, créditos e débitos da FIAS. Justificativa. Essa Casa de Leis, tendo buscado acompanhar a situação do Hospital Itaú, tem aprovado todos os projetos de leis destinando recursos a esta entidade. Então, faz-se necessário conhecermos a atual realidade da FIAS e, para tanto, devemos ouvir seus representantes. Desta forma, requeremos a oitiva dessas pessoas através da convocação prevista na LOM para o dia 5 de outubro, às 18 horas, na Câmara Municipal, sala das sessões, em 17 de setembro de 2021, assinado por todos os vereadores. Requerimento de número 89 de 2021. O vereador que esta subscreve requer do Executivo Municipal as seguintes informações, tendo em vista que a Prefeitura está fazendo uma desapropriação e supressão de árvores diversas no bairro Progresso, quais sejam: tem ou está sendo feito um mapeamento de todas as árvores a serem retiradas? Solicito cópias das autorizações do CODEMA para a supressão das árvores tais como paineiras, ipês, mangueiras, amoreiras, goiabeiras e limoeiros, etc. Justificativa. Muitas pessoas nos têm questionado quais são os motivos da supressão de árvores do referido bairro e se esta ação está sendo feita de forma legal e dentro de um planejamento. Sala das Comissões, em 17 de setembro de 2021, vereador Fabiano Gomes de Lima. Requerimento de número 90 de 2021. O vereador que esta subscreve requer do Executivo Municipal as seguintes informações: por quais motivos e razões a empresa Triet ainda não se instalou no Distrito Industrial de Itaú de Minas?
Quais as ações já feitas por esta empresa com a finalidade de iniciar aqui as suas atividades? Justificativa. Muitas pessoas nos têm questionado quais são os motivos de termos votado em regime de urgência especial o projeto de lei de número 39/2021, que autoriza o Executivo Municipal a doar à Trite Indústria e Comércio de Couros Limitada, lotes no Distrito Industrial Hertz Aparecido Quinalfe e da outras providências. E já fazem mais de 2 meses da aprovação do projeto e, pelo que parece, nada ainda foi feito. Sala das Comissões, em 20 de setembro de 2021, vereador Fabiano Gomes de Lima. Indicação de número 109 de 2021. O vereador que esta subscreve apresenta a Vossa Excelência a presente indicação, solicitando ao Executivo Municipal, junto à CEMIG, a seguinte providência: que sejam substituídos os postes de madeiras no bairro São Lucas por postes de cimento. Justificativa. Conforme podemos constatar nas fotos anexas, os postes de madeira ali existentes estão instáveis, com inclinação que podem ocasionar acidentes, especialmente nos períodos de chuvas fortes e ventania, e colocar em risco a vida e segurança das pessoas. Sala das Sessões, em 13 de setembro de 2021, Fabiano Gomes de Lima. Indicação de número 110/2021. O vereador que esta subscreve apresenta a Vossa Excelência a presente indicação, solicitando ao Executivo Municipal a seguinte providência: que sejam feitos reparos na via localizada no bairro São Lucas, onde há um buraco que se localiza no começo da Rua 2. Justificativa. Conforme podemos constatar nas fotos anexas, um buraco ali existente já trouxe transtornos aos moradores do bairro, como também à prefeitura, pois temos informações de que o caminhão da coleta de lixo caiu nessa vala e precisou de máquina retroescavadeira para retirá-lo. Sala das Sessões, em 13 de setembro de 2021, vereador Fabiano Gomes de Lima. Indicação de número 111 de 2021. O vereador que esta subscreve indica à mesa dessa casa providências junto ao Executivo Municipal para que sejam tomadas as seguintes providências: para que seja desentupida a boca de lobo na rua Governador Valadares, próximo ao número 6, no pátio da fábrica, para fazer o escoamento das águas das chuvas. Justificativa. Quando chove, a água adentra, alagando as residências deste local, causando muito transtorno e insegurança para os moradores. Com as devidas providências, proporcionará o escoamento das águas pluviais, acabando com os alagamentos e trazendo mais tranquilidade e segurança para as famílias ali instaladas. Sala das Sessões, em 15 de setembro de 2021, vereador Davi Souza. Indicação de número 112 de 2021. O vereador que essa subscreve indica à mesa dessa casa providência junto ao Executivo Municipal para que seja tomada a seguinte providência: para que seja reparada a tampa da boca de lobo localizada no cruzamento da rua Massaúde Matar com a rua Comendador Nicolau. Justificativa. Os moradores destas imediações relatam que já houve acidente, pois a tampa desta boca de lobo existente nesse local está quebrada, colocando em risco a segurança das pessoas que por ali transitam. Portanto, faz-se necessário que a administração faça os reparos necessários para sanar essa situação e evitar maiores problemas. Sala das Sessões, em 20 de setembro de 2021, vereador Fabiano Gomes de Lima. Indicação de número 113 de 2021. A vereadora que essa subscreve indica à mesa dessa casa providências junto ao Executivo Municipal no sentido de que em Itaú de Minas seja mantida a vacinação contra a Covid-19 com a maior rapidez possível para todos os adolescentes a partir de 12 anos de idade e não somente aqueles com comorbidades. Justificativa. Enquadra no público adolescente aqueles que têm entre de 12 a 18 anos. Até o momento, apenas a vacina da Pfizer tem autorização para o uso em pessoas de 12 a 17 anos no Brasil. A vacina é aplicada em adolescentes de outros países, como nos Estados Unidos e Canadá, segundo o Ministério da Saúde, mas o governo federal recentemente publicou nota orientando a suspender a vacinação para este público sem comorbidade. Além
Lembramos que, após essa nota, a Anvisa manteve seu posicionamento a favor de vacinação para todos os adolescentes. Além do que, 21 estados do país, incluindo Minas Gerais, decidiram em manter a vacinação. Se o próprio governo mineiro liberou, a qual as regionais de saúde são subordinadas, não há motivos para acatar uma orientação, posto que não é uma ordem do governo federal para suspender as vacinas. Ora, Itaú de Minas não pode ficar para trás nessa ação, pois já era pioneiro na vacinação de adolescentes. Não pode haver estagnação deste processo. A única penalidade que poderemos sofrer é ver nossos casos diminuírem ainda mais ao proteger nossos adolescentes. A vacinação dessa faixa etária é extremamente importante nesse momento, pois, se vacinados em setembro, dará o tempo necessário para que eles desenvolvam já uma imunidade, mesmo que parcial, especialmente para o retorno às aulas no mês de outubro. De toda forma, as pessoas com idades acima de 18 anos foram vacinadas e já detêm alguma imunidade, ao contrário dos adolescentes que não possuem nenhuma. Sala das Sessões, em 20 de setembro de 2021, vereadora Maria Helena Faria Fraga. Fica remetido à Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final e Comissão Educação, Saúde e Assistência, o projeto de lei de número 50/2021, dispõe sobre o programa de ações preventivas à depressão e demais transtornos mentais entre crianças e adolescentes na rede municipal de ensino municipal de Itaú de Minas. Ordem do dia. Já conferido o quórum, coloco em única votação o requerimento de número 88/2021, que requer a convocação do presidente do Conselho Curador e do presidente do Conselho Administrativo da FIAS. Aprovada por unanimidade. Coloco em única votação o requerimento de número 89/2021, requer do Executivo Municipal informações a respeito de uma desapropriação e supressão de árvores diversas no bairro Progresso. Aprovada por unanimidade. Coloco em única votação o requerimento de número 90/2021, requer do Executivo Municipal informações a respeito da empresa Triad. Aprovada por unanimidade. Com o uso da palavra, a vereadora Maria Helena Faria. Cumprimento novamente a todos que estão aqui presentes, a todos que estão nos assistindo e que nos assistirão. Eu queria falar um pouco sobre a CANV, que é a Associação de Câmaras e Vereadores do Médio Rio Grande. A CANV é a união de vários vereadores. Eu sempre falo aqui na Câmara que eu acredito muito na união e que, através da união, a gente pode fazer muitas coisas e direcionar muitas coisas, né? Muitas situações. E a CANV é isso, são vários vereadores unidos, né, da nossa região em um propósito, trabalhar em prol da região e atuar de maneira efetiva
solicitando as demandas que a gente necessita. Vários vereadores foram convidados e a adesão dos vereadores na ACANV está sendo gradativa. E a gente já estava discutindo, né, nessas reuniões sobre a situação da Copasa. Mas após a Copasa enviar nas residências a nota de unificação da cobrança da água e do esgoto, e essa nota foi autorizada pela ARSAI, nós entramos em contato com os vereadores de outras regiões. E ligamos na ARSAI e unimos em uma reunião que aconteceu sexta-feira agora na AMEG. Posteriormente, teremos uma outra reunião, uma reunião aberta para a população e para todos os vereadores que quiserem participar. Eu até convidei meus amigos aqui para irem comigo, que vai acontecer quinta-feira agora, né, às 19 horas, em São Sebastião do Paraíso. E vai estar presente também vários deputados para, junto com a população, intermediar essa situação e não deixar sobrar para a população aquilo que é da Copasa. A Copasa, ela direciona esses aumentos de preço do serviço prestado, da concessão de água, o tratamento da água e agora do esgoto, que aqui no Itaú nós não temos esse serviço de tratamento de esgoto, mas a Copasa já está querendo começar a cobrar isso. O aumento do valor dessa prestação de serviço, primeiramente, ela direciona a falta de água. Vejamos bem, se a Copasa não cuida dos mananciais, se a Copasa não tem uma política de reflorestamento das matas ciliares, se a Copasa não está cuidando para preservar a água e não deixar essa água acabar, ela vai direcionar isso para a população? A população não merece. E é por essa população que nós temos que lutar. Uma outra queixa recorrente que a gente tem aqui da Copasa, que é quando ela faz a troca daquelas condutoras de água e não arruma aquela parte do asfalto que é danificada. Eu acompanhei 2 atuações grandes da Copasa, e eu posso falar aqui com sabedoria e com propriedade de quem estava junto com eles. São poucos servidores para muito serviço. É pouca pessoa trabalhando para uma grande demanda. E eu quero aqui agradecer aos servidores que estão trabalhando para a Copasa. Eu não posso deixar de agradecer os que estão na rua labutando dia a dia para manter essa prestação de serviço, que é o Daniel, o Luiz, o Edilson, o Reinaldo, que é o leiturista, o Mário, que é o gerente, os operadores da ETA, que é o Roberto, o Juliano, o Giliardi e o Carlos. E eles trabalham com número reduzido e fazem o seu melhor. E isso a gente vê. Então, não é o servidor que está errado, é a empresa. É a empresa Copasa que nós temos que agir. E nós, vereadores, temos que unir com os outros vereadores que também querem agir por ela. A Copasa, isso aí é para a população ter ciência. A gente fala que ela é uma estatal. Ela tem o Estado de Minas, ele tem 50% mais 1% das ações. Mas o restante das ações, ele é negociado na Bolsa de Valores e hoje está no preço de R$ 14,42. É justo tirar do pobre que está ali labutando para manter a sua água para dar para investidores? Não é justo. Uma outra coisa que eu quero pedir aqui, e agora para a secretária de Saúde, eu quero parabenizá-los, né? Parabenizar a nossa equipe de vacinação, que está fazendo um brilhante trabalho. Hoje está dando a 3ª dose no público de 85 anos. Vacinou os adolescentes com comorbidade, mas eu quero pedir, implorar, eu sou mãe. A nossa cidade tem muito adolescente.
E não pode parar essa vacinação. Vamos vacinar os nossos adolescentes. Os adolescentes são o nosso futuro. A gente quer que eles retornem às aulas em outubro. É o calendário que está previsto, mas sem estar... Bom, a vacina, a primeira dose, não estão imunizados, mas já está parcialmente imunizado. Então, não vamos parar a vacinação dos adolescentes, não. Vamos dar continuidade nisso, né? É muito importante. São os nossos jovens, são os nossos filhos. Eu também quero falar sobre a tríade. O vereador Fabiano fez até um requerimento, né? Nós conversamos. O vereador Davi e eu sempre, a gente está conversando com o secretário de Planejamento, Maxson, e perguntando sobre a tríade, né? Sobre o início das atividades. E, se eu não estiver enganada, foi sexta-feira passada, um dos gerentes da tríade esteve aqui, e aí o Maxson me convidou para verificar o que ele mostrou para nós, sobre a documentação do local. Ela deu entrada no cartório de registro aqui de Itaú, a parte do município já está pronta, e agora falta a parte da Receita Federal, passar os valores, parece que tem que fazer um levantamento de valores que está parado na Receita, e a Receita devolve esses valores para, então, terminar a documentação. Questionei o motivo de ainda não ter começado a fazer, né, a estrutura da instalação. Bom, água e luz não coloca sem documentos, foi isso que me foi informado. Mas é uma demanda que nos interessa muito, porque eu sei que o anseio de todos é emprego para a nossa população, porque o povo de Itaú é um povo guerreiro, é um povo trabalhador, e o que mais querem, principalmente os jovens, é trabalho. Presidente, por hoje é só. Eu deixo a palavra. Com a palavra, o vereador Roberto Gonçalves Vieira. Cumprimento a senhora presidente, em seu nome os demais vereadores. Cumprimento aos funcionários da casa, minhas amigas, Ediane, sua mãe Maria Tereza. É bom a gente ver de vez em quando, né, algumas pessoas virem assistir um pouco do nosso trabalho aqui. Pena que vem tão pouco, mas é muito importante para a gente ver que tem pessoas que se interessam no trabalho que nós prestamos aqui. Cumprimento também a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Vou começar falando referente, né, ao projeto aí, ao programa de prevenção ao suicídio. Então, vi que a minha amiga Juliana fez um projeto de lei para a gente votar aqui na casa. Espero que isso seja, né, constitucional. Por esta dúvida que eu entrei com um anteprojeto pedindo para que o executivo entre com esse projeto, né, visando um todo sobre esse assunto. Mas achei muito interessante a questão de implantar, né, esse projeto nas escolas. Eu acho assim que a partir da educação dos jovens, tudo que a gente vai melhorar nossa cultura, vai melhorar nossos entendimentos. E no caso desse, acredito que seria muito, muito benéfico se a gente conseguisse isso. Então, tem todo aí o meu apoio também, e espero que o Executivo atenda o anteprojeto também, e que possa, né, proporcionar projetos aí nesse segmento. Vou falar da Copasa. A Copasa, o que eu penso, gente,
e o que eu defendo, sempre falo aqui, eu acho que aqui nós somos o primeiro poder. Tudo que a gente aprova, todo projeto que nós criamos ou que aprovamos, tem que ser bem discutido, deveria ter uma democracia, deveria ter realmente, né, uma imparcialidade em desenvolvimentos e aprovações de projeto. Por quê? Tudo que a gente aprova aqui serve para o nosso futuro. E tudo que é mal feito ou que começa errado, não termina bem. Eu acho que a questão até da Copasa é referente a contratos, né, mal feitos sem visar o benefício para a população no futuro. Então, eu acho assim, que tudo que a gente vai fazer, principalmente de longa duração, tem que se preocupar muito. Um contrato de 30 anos, como falou a vereadora Maria Helena, o que a Copasa tem feito pelos nossos mananciais, pela água nossa. Né? O que nós cobramos da Copasa nesse contrato? E a questão da rede de esgoto nossa. Quando o município fez o contrato com a Copasa, nós não tínhamos o esgoto, como nós não temos hoje esse tratamento de esgoto. É uma coisa que deveria ter vindo, né, ter tido um projeto para que a longo prazo o município conseguisse alguma coisa referente a isso, que não pesasse no final das contas para o bolso do povo, da população. Hoje se fala na Copasa criar, né, essa estação de tratamento de esgoto e pagar o dobro do que a gente paga de água. É fácil, simples. Mas e para o povo? E para quem hoje atrasa uma conta de água, porque não tem o dinheiro para pagar, e passa 1, 2 meses, no máximo, a Copasa vai lá e corta a conta. Porque não pagou, está cortado. E quem vive sem água? Sem energia, a gente até faz um esforço, mas sem água. Então, eu acho assim, totalmente falta de gestão, falta de um planejamento anterior. Eu acho que falta de consideração com o povo, para hoje a gente chegar numa situação de que vamos ver o que vai acontecer, mas tenho, assim, tristeza em dizer que eu penso que a corda vai arrebentar para o lado mais fraco, que vai ser do povo, o que não podia, né? Hoje eu acho já a água uma das águas cara para a gente pagar, caro. Tem gente aí que, olha, é um sacrifício. Hoje uma água está sendo quase que um aluguel. E ter que pagar o dobro disso. Por quê? Porque se a gente não ter um tratamento de esgoto, tudo, a gente não ter uma prevenção com nossas águas, por mesmo vai faltar até água para a gente beber, mesmo pagando. Então, essa questão da Copasa, eu falo que falta sim é gestão. Falta sim um investimento nisto, com um pensamento do amanhã. E agora, eu acho que já está ficando até tarde, mas temos que fazer alguma coisa. Não podemos deixar o povo pagar por uma falta de gestão passada. Sobre a tríade, eu não posso nem falar muita coisa, não, porque se eu trazer aqui o que o povo me fala,
além de ser criticado, às vezes sou até processado, não sei, e tudo mais. Não é difícil. Quero dizer a todos vocês, pare de me perguntar as coisas. Pare. Vamos deixar o tempo explicar para a gente. Porque, para mim, o questionamento meu, não é. Por que ela não fez nada? Já faz mais de 2 meses. Um documento aí. Meu questionamento é outro. Eu quero até escrever, eu acho que eu vou escrever um livro, porque eu acho que essa doação vai ficar para a história desse município, como eu já disse aqui. Isso eu tenho direito de achar. Então, um questionamento meu é: por quê? Por quê? É o que a maioria me pergunta, foi o requerimento que o nobre vereador fez. Por que a Câmara em recesso, 15 dias, nós tudo parado? Por quê? Fazer uma reunião, urgência especial, mudar o trâmite do processo de doação, tirando o crivo jurídico, tirando possibilidade de emenda no projeto, de tudo. Por que a urgência especial? Para dar esse terreno com toda a sua infraestrutura naquele dia. Urgência. Dá hoje, vamos dar rapidinho. Por que isso? Não é possível que eu, pelo menos essa pergunta, que todo mundo me faz, eu vou fazer aqui. As outras eu vou parar de fazer, porque senão agora mesmo eles vão até me prender eu. Agora, por quê? Faz 2 meses e tanto, como o senhor disse, eu não vi colocar uma pedra lá dentro. Não vi. Não vi. Mas está tudo certo, está esperando o documento. Mas em si, vai demorar. Mas por que isso eu não estou perguntando. Eu quero saber por quê. Porque teve vereador que falou para mim, na frente de outros vereadores, eu não aceito doação, só aceito cessão de uso. Em 2 dias, passa por uma urgência especial e dá o terreno, com toda a infraestrutura que lá se encontra, de graça, para a empresa. Por que essa urgência especial? Por quê? Se alguém conseguir um dia me esclarecer, né? Por quê? É a pergunta que eu sempre vou fazer. Às vezes eu vou escrever um livro dessa história e ninguém ainda vai me responder. Então, a pergunta minha é essa: por que essa urgência especial? E aí o povo pergunta as coisas, não pode perguntar, gente. Não pode. Perguntar não pode. Pode ser errado, pode ser antiético, mas ético, eu não sei se você falar que não vai fazer uma coisa hoje e amanhã você mudar de ideia assim, pôr para urgência especial e tudo, isso nessa casa é ética. Minha educação não me ensinou isso. Devolvo a palavra, uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Davi Souza. Boa noite aos membros da mesa diretora, boa noite aos demais colegas vereadores, boa noite aos que se encontram no recinto e a todos aqueles que nos assistem. Presidente, nessa questão levantada da tríade, todo mundo sabe que a visita de colegas nossos lá ocasionou, na questão da tríade, dispensar o município. Nós fomos comunicados disso, todos nós sabemos, e para nos resguardarmos de uma empresa fincar raízes no município, produzir emprego, nós fizemos, dentro do trâmite que o nosso regimento permite, a urgência especial. A urgência especial é prerrogativa do Legislativo, entra-se com o requerimento, se aprovada, ela vai para frente, foi o que fizemos.
Independe do tempo, recesso ou fora de recesso. A maioria decidiu pela urgência especial, ponto, não tem discussão. Agora, se alguém levantar no meu nome ou de vocês, colocar a suposição de propina, igual ouvi, áudio que me mandaram, vem aqui fazer uma cariação com a gente, ver como é que foi o trâmite disso, porque pegar o microfone e falar bobagem é muito fácil, fácil demais, gravar bobagem é muito fácil. Venha para cá discutir as coisas, ver o que aconteceu, por que se fez a urgência especial. Presidente, outro assunto que vi que teve debate aqui da situação da Copasa, tem outro assunto também, que eu queria até ver com nós, vereadores, um ofício conjunto para mandar para o governo do Estado. As nascentes têm uma parceria público-privada com o Estado, ou o Estado com ela. E o Estado ele é responsável subsidiário por tudo que acontece com a nascente. Me parece que a semana passada, eu nem fiquei sabendo depois, teve um acidente naquele trevo, e nós sabemos que ao longo dos anos foram vários acidentes, alguns fatais. Melhor, a senhora, inclusive, né, não precisa nem de estender o assunto. A gente pede redutor de velocidade, a gente pede semáforo, a gente pede o pardalzinho lá, o negócio eletrônico, e parece que eles não se importam. São 2 aqui em Passos, 4 até a saída de Ribeirão, e Itaú não consegue fazer um quebra-mola antes do trevo ali, ó, sentido de quem vai de Passos até a Votorantim, não consegue fazer antes daquele trevo um redutor que faça os carros quase pararem para coibir os acidentes. Então, que façamos na Câmara um ofício, se o prefeito quiser assinar junto com o vice, mas vamos notificar o Estado, porque ele é responsável por essa situação. Vão acontecer outros acidentes e Deus nos livre que não sejam acidentes fatais. Mas a situação que está, que seja desvio de trevo para lá, enfim, isso não interessa. A nascente ela é obrigada a cuidar daquela situação para evitar esse acidente com a população nossa. Tem a população afastada de outros locais também, mas o que não pode é permanecer a situação que está lá. Então, se a presidente achar por bem, pede para casa redigir um ofício, colocando, se for possível, até fotos de outros acidentes e notificar o Estado, porque é muita irresponsabilidade a gente rotineiramente ver isso e não acontecer nada. Presidente, devolvo a palavra. Com a palavra o vereador Fabiano Gomes. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora, na pessoa da presidente, seu nome e os demais vereadores, a Leidiane, sua mãe Maria Tereza, que está aqui, a todos os funcionários da casa, Liel, e a todos que nos assistem aí pelas redes sociais. Eu gostaria de começar a minha fala parabenizando aí o Executivo pela revitalização aí do Parque Odélio de Brito. Nessa semana, ao decorrer do mês, a gente tem visitado, mas essa semana eu fui surpreendido tanto que está ficando bonito aquele parque. E um parque ali que tem uma diversão assim, tremenda, diversidade, né, de esporte, recreação e tudo mais. Aqui eu vou falar que o Parque Odélio é um dos parques assim, mais completos da nossa cidade, que ali tem natação, peteca, salão, society, tênis, vôlei de areia. Eu gostaria de parabenizar aí o Executivo, porque está ficando bonito, a revitalização e recuperação daquele parque lá, Odélio de Brito. Gostaria também aqui de mencionar aqui uma conca da Itaú Agro, agradecer também pelos seus trabalhos aí desempenhado essa semana aqui na subida do Domingo Dentista. Eu sei que não foi o Executivo que fez, mas a gente sabe que existe uma parceria aí entre o Executivo e a Itaú Agro, e ela se prontificou aí, é uma subida aí que tem causado transtorno para o pessoal que trabalha, que mora naquela zona rural para o lado dali, e o pessoal já agradeceu, porque é uma situação que estava causando prejuízo a eles. Queria falar também a respeito do requerimento sobre a desapropriação
e a supressão das árvores que estava sendo no progresso, a verdadeira intenção de fazer esse requerimento foi justamente pelas pessoas que moram naquele local. Uma das indagações que foi feita a mim por que vocês foram no Trevo, foram em vários lugares, na Praça do M2 e demais lugares, vai lá e planta uma árvore, tira foto, muito bonito isso, vocês estão fazendo um papel muito bonito, mas por que vocês estão arrancando árvores ali de IP, árvores nativas? Então, por que isso está acontecendo? Então, eu acredito que o Executivo está baseado de formas legais para estar fazendo, por isso feito o requerimento aí para dar a oportunidade do Executivo responder de forma legal e mostrar as autorizações que se tiver aí do CODEMA, da supressão das árvores que foi feita e das desapropriações ali que foi feita. A gente sabe que tem uma situação ali que está causando muita indagação dos moradores do Progresso. É um morador ali que tem um comércio na avenida principal, na qual está se colocando muita objeção de fazer a desapropriação desse lugar. Mas o povo quer que o pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Então, quer dizer que se for para fazer a lei cumprir, que cumpra para todos. Então, esse é o verdadeiro e real motivo desse requerimento. Vereador, licença só um pouquinho, desculpa te interromper com essa palavra. Talvez seria o caso da gente convocar o secretário de Planejamento a vir aqui explicar para nós. Sim, que aí a gente pode perguntar, né, e referente a às isso. vezes ele responde esse requerimento na tribuna, né? Sim. Muito boa ideia. Gostaria também de falar a respeito do ofício, que foi feito por todos os vereadores. Eu levei, mas eu fui só eu fui o canal que foi levar. Mas, na verdade, todos os vereadores preocupados ali com aquela situação do São Lucas, foi mostrado aqui a fotos a todos os vereadores, se compadeceu daquele lugar. Os moradores ali estão realmente todos medrontados, porque dias chuvosos de vento, ali os postes estão quase vindo a cair. E, porventura, ali tem fio de alta tensão, se porventura cair ali, pode ter um risco iminente de fatalidade. Então, assim, foi levado esse ofício lá, a pessoa responsável, o gerente Alexandre, que é responsável pela CEMIG de Passo, e, em contrapartida, também fiz uma indicação ao executivo, que é corresponsável também por causa da iluminação pública, e fiz a indicação para que eles também façam as cobranças, para que aqueles postes ali sejam substituídos. É uma situação precária que pode vir aí a ter um dano maior aí, tanto para o executivo quanto para a CEMIG. Então, preocupado com essa situação, na qual a gente fez esse ofício, todos os vereadores, essa cobrança dessa reparação ali no bairro São Lucas. Essa situação eu queria falar também desse buraco que tem na Rua 2 lá, é um buraco antigo, eu acredito que tenha mais de 3 anos esse buraco, e a prefeitura mesmo foi vítima dele. O ano passado, o caminhão que coleta lixo caiu nesse buraco lá e foi preciso uma reta escavadeira para tirar. O que aconteceu? Os moradores, por não ter reparado, os moradores foram lá e encheram ele de terra. Mas acontece que lá vai abaixando, e a gente não sabe o que está no subsolo e pode ser que cause um dano maior ali a alguma pessoa, algum carro ou algum caminhão que passe por aquele lugar. Queria falar também a resposta do requerimento 81, que a gente fez a respeito das férias prêmios aí dos funcionários públicos. Eu gostaria de estar lendo aqui a resposta do Executivo. Excelentíssimo senhor vereador, com os nossos cordiais cumprimentos, quanto ao requerimento 81, está anexo a presente resposta, anexo contendo a listagem de servidores, que são bastante, públicos, que possuem férias prêmios vencidas e respectivamente e as quantidades. Agora, a respeito do pagamento que foi cobrado também no requerimento, o Executivo respondeu que já no tocante aos pagamentos, o Executivo informa que ainda não possui o cronograma para pagamento, mas no mais eleva os votos de estima e consideração ao nobre edil, Norival Francisco de Lima, prefeito. A gente sabe, a gente já tem uma reunião marcada para amanhã para falar dessa pauta a respeito de férias prêmios e RPV. Eu acredito que
poderemos sair aí com uma resposta, às vezes até positiva, aí, para que os funcionários recebam aí partes dessas férias prêmios, que não são poucas, são muitas, né? E, por fim, gostaria de falar sobre o requerimento da empresa Trit. A intenção de fazer esse requerimento não é para causar tumulto. Eu queria deixar bem claro, porque eu fui uma das pessoas, eu não aprovei o requerimento da forma que foi feito, mas aprovei a empresa vindo para a cidade. A indagação que foi feita a mim há dias atrás, até que eu esperei essa semana, era para ter feito a semana passada, a respeito das pessoas, ter muitas pessoas desempregadas e oferecimento de empregos. Então, nós, vereadores, merecemos uma resposta, e eu acredito que nem é o executivo que nos vai dar essa resposta. Porém, eu acredito que seja a empresa. Agora, até a Maria Helena, e eu queria até falar a respeito do que o Davi falou, ficou muito assim, eu fiquei muito surpreso de eu saber que uma visita minha à empresa foi o causador desse transtorno, de ter essa reviravolta no processo do projeto Ora em andamento na casa. Mas, assim, a justificativa na atual conjuntura da entrada do projeto aqui foi outra. A justificativa de ter mudado a urgência para a urgência especial foi outra. Mas, assim, respeitando toda essa situação, reforço aqui que o requerimento que eu fiz não foi para tumultuar, simplesmente para ter esclarecimento, para a gente passar para a população. Nós, vereadores, aprovamos esse projeto, meio que de forma divergente, da minha opinião, mas, porém, concordando sendo aí respeitoso com as opiniões diversas, mas, porém, devemos dar essa resposta à população. Eu acredito que essa resposta vai vir parcial do executivo, também da empresa. Aproveitando também aqui um pouco da resposta que a Maria Helena até falou, discordando um pouco da resposta que foi dada a ela, não da Maria Helena, mas a resposta que foi dada a ela, a respeito de água e luz. A gente sabe que para ligar uma água e a luz precisa somente de ter uma escritura e um contrato vigente. Então, quer dizer, o contrato vigente já existe e existe a escritura. Quer dizer que isso aí já não é resposta válida para a sociedade. Quando a empresa se apresentou na cidade para fazer um investimento aqui de 7 milhões de reais em contrapartida de 43 funcionários no decorrer de 2 anos, a gente acreditou, eu acreditei, que era uma empresa sólida. E eu quero acreditar que seja uma empresa sólida. Mas, porém, o que está dando a entender, há 2 meses e aproximadamente uma semana, que nós votamos um projeto de urgência especial e a empresa ainda nem sequer abriu o portão do terreno que é dela, eu fico pensando, a população me pergunta, será que a empresa não tem dinheiro e precisa do projeto ou da escritura no seu nome para que faça aquela transação e peça dinheiro aos bancos para que faça esse investimento? E isso é uma resposta que a população precisa ter. Acredito que nós como representantes do povo, vereadores, que nós aprovamos aqui, nós precisamos de ter essa resposta, porque nós votamos um negócio de urgência especial, foi rápido, a empresa precisava, ela tinha uma demanda para ser entregue. Então, uma empresa, se tinha essa demanda, gente, por que já não instalou, já começou a dar os 6 empregos que a população tanto anseia? Então... Colega Fabiano, o senhor me permite uma parte? Rapidinho, certo? Quero dizer que nós fomos lá, certo? Nós só fomos lá porque nós cumprimos a obrigação nossa como vereador de fiscalizar. Então, eu escutar hoje, depois de 2 meses e tanto, que a urgência especial foi porque nós, vereadores, fomos lá, é uma vergonha isso. Então, nós não podemos fazer o nosso papel de fiscalizar. Nós fomos lá, descobrimos que a empresa voltou mais à atividade naquela semana, descobrimos que tinha área lá que estava até parada, certo? Descobrimos várias coisas, pesquisamos pela internet e vimos questões trabalhistas que tinham em andamento, vários processos. Então, se nós que somos vereadores,
que estamos defendendo o patrimônio do povo. Se nós estamos falando besteira ao falar isso, então eu não entendo mais nada. O que nós vamos fazer é defender um patrimônio do povo, querendo sim o que é melhor para o povo. O Joel não ganhou esse terreno lá, não faz 20 anos que está lá parado, sem gerar benefício para a população. Nós temos que ter o cuidado, é para que não aconteça coisas assim. É da mesma coisa da Copasa. Se tivesse tido uma gestão boa lá atrás, hoje nós já tínhamos a rede de esgoto. Isso não é falar besteira, não. Isso é defender o patrimônio do povo, certo? Quando eles vieram aqui para pedir, eles falaram que já tinha alugado um barracão aqui para fazer as reformas, as coisas, já tinha abrido o CNPJ. Mas se tem um barracão, você já conseguiu fazer isso, fazer tudo faz 2 meses e tanto. Aquele barracão, se tivesse sido dividido, se tivesse tido qualquer coisa, já estava gerando empregos, construção, tudo quanto é coisa lá, já estava. É isso que eu falo. E mais, né? Eu não falo besteira, não, e nem converso borracha. O que eu falo hoje, eu falo amanhã, depois da manhã. Não como algum vereador, às vezes, que fala uma coisa hoje, fala amanhã. Então, o que eu falo aqui é verdade. E se pegar e querer me prejudicar por falar a verdade, então vão me prejudicar sempre. Porque eu sempre vou falar a verdade. E eu sou homem de uma conversa só. Só concluindo, Roberto. Muito obrigado, senhor. Só concluindo aqui, eu aceitei até para fazer essa visita, porque a própria empresa, quando veio aqui, ela deixou aberto a todos os vereadores que não ficou aberto. Ele falou assim que era bom até os vereadores conhecer a empresa. Então, acredita assim, eu não sei se todos os vereadores teve a oportunidade de conhecer a empresa pessoalmente, não teve oportunidade de irmos todos mundo, mas assim, a visita que a gente fez, eu, de forma nenhuma, eu fui lá com a intenção de querer barrar ou tudo mais. A gente quis conhecê-lo, tanto é que quando a gente chegou aqui, eu até falei em tribuna que a gente foi muito bem recebido pelo proprietário da empresa, nos tratou super bem, mas assim, o que me admirou foi porque a nossa visita lá gerou esse transtorno. Então assim, a gente incomodou de uma forma que às vezes não foi essa a intenção nossa. Mas é só isso, presidente, eu só gostaria que a empresa inteirasse a população sobre esse assunto. A intenção minha nunca foi tumultuar, eu quero deixar claro. Simplesmente porque foi indagada, ou a empresa já faz 2 meses que a gente que fez e até hoje. Boa noite, eu devolvo a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Gilvando Santos. Cumprimento a presidente, a vice-presidente Maria Helena, a presidente Cláudia, meus amigos vereadores, Maria Tereza, Lidiane, aos funcionários da Câmara, que sempre está dando uma assistência para nós aí. Presidente, gostaria de pegar uma brecha também nas palavras do vereador Davi, e com relação a MG 050, na Centro das Gerais, aí, realmente, vereador, nós estamos meio que deixados de lado. Tem Pardalzinho, 2 indo para Passos, tem 2 aqui na Polícia Rodoviária, aqui no posto da Polícia Rodoviária, aqui em São Sebastião do Paraíso. Ali não tem travessia. E onde tem o posto policial, logicamente que todo mundo vai passar com a velocidade mínima ali, mesmo porque tem medo da polícia, de levar multa. E ontem, se eu não me engano, eu passei lá e eu acho que eu levei uma multa, e lá é 40 por hora. Eu estava meio despercebido, eu passei, eu acho que 45. Eu diminuí, mas não foi o suficiente. Eu acho que devo ter levado por uma margem de erro pequenininha aí. Entendeu? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, lá não precisa, aqui sim precisa, pelos acidentes que acontecem, de um mês para cá, eu acho que foram 2 acidentes, teve uma de uma radialista ali, lá da Rádio de Passos, que sofreu um acidente de moto ali, bateu na carreta, e
eu também fico muito preocupado, inclusive o seu irmão Zé Turco pediu para a gente fazer um ofício para a Nascente das Gerais, porque ele trabalha, ele tem carretas e fica muito ali no posto, ali de frente ao Rodoshopping, naquele outro posto ali, e ele pediu para que a gente fizesse, e eu fiz um ofício, eu gostaria até de ler, porque ali também é um absurdo, naquela, onde vem fechando ali, eles estenderam um pouquinho, mas ali sai pessoal do posto e acontece acidente, pelo menos um acidente por semana tem. Aí eu gostaria de ler aqui, presidente. Está sem óculos. Ilustríssimo senhor diretor Joselito Rodrigues de Castro, é o diretor da concessionária Nascente das Gerais, AB Concessionárias. Vimos a vossa presença solicitar as seguintes melhorias em relação à rodovia MG 050, que atravessa o nosso município. Que sejam instalados redutores de velocidade na pista sentido Itaú, São Sebastião do Paraíso, do lado direito, de quem vai. Para São Sebastião, do outro lado já tem, que é vindo de São Sebastião do Paraíso para Itaú, de frente, o posto Rodoshopping já tem. Agora, daqui para lá, não. É o perigoso. Tendo em vista que quando os veículos vão entrar ou sair do posto de combustíveis, que existe em frente ao posto Rodoshopping, os veículos que vêm em alta velocidade colocam em risco tanto eles como aqueles que ali param para abastecer. Nossa sugestão é de que sejam construídos redutores na pista, nas imediações de acesso da entrada e outro na saída deste posto. Este trecho tem ocasionado transtornos aos motoristas que se veem obrigados a frear bruscamente, especialmente quando há veículos transitando no posto de abastecimento. Fiz um outro aqui, mas esse aqui não, agora deixa para depois. Então, a gente gostaria de salientar que outra coisa que eu pedi, também através de um ofício, inclusive eu fui a Belo Horizonte, entreguei esse ofício na mão do deputado Antônio Carlos Arantes, e o deputado enviou esse ofício para a Nascente das Gerais também, pedindo placas de sinalização, mostrando que tem ciclistas que eles andam aí, né? Já falei que eles andam aqui na nossa região, principalmente na MG 050, aqui sentido Três Fontes, nessa região nossa aqui. E é muito perigoso, eles andam em horário noturno, tá certo que tem umas luzinhas ali atrás, mas eu gostaria que fosse colocado placas de sinalização de atenção, para que os motoristas diminuíssem as velocidades, mais ou menos umas placas indicativas nesse sentido, entendeu? Acho muito perigoso. Já falei aqui, a gente faz o papel de pedir. Nós não podemos, a prefeitura não tem o poder de pegar, mandar fabricar as placas e sinalizar uma estrada que é entendeu? Só o Estado pode fazer isso. Nós pedimos. Às vezes pode acontecer um acidente, os vereadores não fazem isso, porque foi promessa de campanha? Sim, nós estamos tentando, só que nós não temos esse poder. Então, a gente trabalha com a consciência tranquila, nesse sentido. E gostaria também, presidente, mudando de assunto, com essa seca, esse calor, eu tenho andado aí na zona rural do nosso município e vejo que poços de água, córregos pequenos, a água não está correndo mais, está secando. E eu estou vendo bastante animais sofrendo com essa seca, e os proprietários, né, de terras aí estão sofrendo também. E o município de Itaú, o caminhão-pipa está estragado. Então, eu gostaria de pedir para o prefeito municipal para que alugasse um caminhão-pipa para dar socorro para esses pequenos produtores e também para amenizar o sofrimento desses animais que estão passando sede. Aqui, na nossa casa, tudo coberto, com telhado, a gente sofre com esse calor. Agora, você imagina animais que não tem o que fazer. Então, se a gente não puder fazer por eles,
Então, gostaria de pedir encarecidamente para o prefeito municipal alugar um caminhão-pipa e dar suporte para esses sitiantes aí, para colocar pelo menos água nos locais aí, onde esses animais pudessem tomar água fresquinha, entendeu? Então, é o que eu tinha. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado. A palavra, a vereadora Juliana Mater. Cumprimento a presidente, a mesa de trabalhos, cumprimento os demais colegas, os colegas que nos assessoram, o Eliel, a nossa amiga Leidiane, a dona Maria Tereza, sejam muito bem-vindas a essa casa, que é a Casa do Povo. E cumprimento aqueles também que nos acompanham pelas redes sociais. Presidente, os assuntos debatidos nessa noite são muito oportunos e eu gostaria de dar destaque para alguns, que além da sugestão do vereador Davi estar enviando um ofício à Nascentes, em certa oportunidade, quando tivemos aquele acidente, onde a jovem, né, uma criança, né, foi acometida ali, foi por um atropelamento, nós fizemos uma paralisação na rodovia, né, uma paralisação que chamou a atenção da nossa comunidade e da nossa região, porque o ofício corre o sério risco de ser engavetado, como muitos documentos que já enviamos pedindo providências. Eles sabem muito bem o que tem que ser feito. Eles sabem os índices de acidentes ali que são altíssimos e não tomaram providências. De repente, uma manifestação pacífica interditando a rodovia seria algo para chamar a atenção da Nascente das Gerais e das autoridades competentes. Fica aí uma sugestão, é possível de organizar um movimento nesse sentido, tem um impacto social muito grande, e eu acho que a gente pode, sim, de repente, com essa atitude, a gente conseguir atrair a atenção de quem realmente tem o poder de decidir sobre aquela situação. Em relação à Triat, eu gostaria de fazer uma sugestão ao secretário de Planejamento, para que estenda, que compartilhe as informações com todos os vereadores, não concentre informações somente com alguns vereadores, porque nós somos procurados, todos nós somos questionados em relação a essa empresa. E quando foi para aprovar o projeto nesta casa, ele se dispôs a vir aqui e explicar as razões desse projeto. Então, acho que é oportuno que ele retorne a essa casa, se for o caso também, o gerente da empresa, para prestar seus esclarecimentos aí em relação à parte documental, que eu acho, na minha opinião, que pode ser a razão desse atraso, mas que para isso seja, né, tornado público, esclarecido para a população. Então, fica aí, presidente, a sugestão para que a gente faça um convite ao nosso secretário e também ao gerente da empresa, para que venha aqui, para que a gente possa indagar ele sobre algumas questões e tudo fique mais transparente para a nossa população. Eu queria parabenizar o vereador Fabiano pelo requerimento que fez em relação aos cortes de árvores no Jardim Progresso. E, apesar da administração ter, acredito que a documentação, né, correta em relação a esses cortes, eu me pergunto se realmente haveria necessidade desses cortes. Se não poderia ter feito uma consulta pública ali junto aos moradores, né, que usufruem daquele local. De repente, a ideia de instalação de uma academia ao ar livre, quem é que vai praticar qualquer exercício num sol de 40 graus? Totalmente inviável, né? Então, não poderia, por exemplo, aproveitar as árvores já existentes e incorporar no novo projeto de arborização da administração? Então, assim, eu me pergunto se realmente tinha essa necessidade. É triste, eu passei por lá e não tem mais, não existe mais. E a gente sabe os anos que levam para formar uma árvore, né? 20, 30 anos ou mais. Então, assim, na minha opinião, se a população
lutou contra isso, né? Não desejou que isso fosse feito, que nas próximas áreas verdes do município, que seja consultado quem usufrui dessas áreas realmente. Vereadora, só me permite 30 segundos só para falar sobre isso, para também deixar registrado. Nos últimos 20 dias, nós tivemos aqui o acolhimento de 2 tucanos e 2 macaquinhos, tá? Na zona urbana aí, que machucaram tudo por questão, às vezes, dessas queimadas, desses, para mim, um desmatamento, que eu acho que quando a gente corta uma árvore, a gente tem que pensar muito, e eles são vida, né? E para você ver, 20 dias, 2 tucanos e 2 macaquinhos foram resgatados, né? A gente resgatou machucado, está lá na clínica, para quem quiser ver. Então, eu falo assim, hora de cortar uma árvore, mesmo que tenha uma autorização, eu acho que deveria pensar muito, muito, para ver se seria a última solução, porque a fauna com isso está migrando para os centros urbanos e acontecendo o que acontece, eles vêm para a cidade para morrer. Então, isso é muito triste. Muito obrigado. Então, vereador, realmente os animais estão sendo expulsos do seu ambiente natural, né? Então, a gente precisa criar estratégias para preservação. Foi falado pela vereadora Maria Helena a questão da obrigação da Copasa na preservação dos mananciais e a nossa obrigação também, não fechar os olhos para uma situação como essa, né? E eu me pergunto realmente, se o que é mais interessante, a gente comparecer lá no trevo e plantar uma árvore que vai levar 20 anos ou cuidar de uma árvore existente de 20 anos? Então, vamos ver aí a real necessidade, né? Se realmente isso não poderia ter sido evitado. E fica a minha sugestão para as próximas áreas verdes, porque eu sei que é um projeto da administração, mas que consulte a população que realmente faz parte daquele local que convive, né? Vereadora, licença só um pouquinho, desculpa interromper. A mesma sugestão que eu dei para o vereador Fabiano, né, seria interessante, né, convocar o secretário de planejamento para ele poder explicar isso para nós. Eu acho que seria uma oportunidade para a gente poder questionar e ver o motivo. Sim. Eu queria parabenizar, enquanto nós temos questões que a gente discute a legalidade, a gente discute a efetividade, tem coisas boas também acontecendo, né? Hoje tomamos conhecimento de que será reformada, já está em processo de licitação, a reforma da Escola Engenheiro Jorge Olivo. Eu trouxe essa demanda alguns dias atrás, porque já estava em andamento pela Secretaria Municipal de Educação, e a administração municipal comprou a ideia, é uma referência à Escola Engenheiro Jorge Oliva, todos nós passamos por ela, né? Já foi referência a nível regional, pode voltar um dia a ser, por que não, né? E desde 1996 ela não passa por nenhuma reforma, então era urgente e necessário a reforma da Escola Engenheiro Jorge Oliva. Por um equívoco, não foi pautada uma indicação que eu fiz em tempo hábil, mas essa indicação ela vai entrar na próxima semana e ela é sugerindo ao município que faça adesão ao programa de edital de chamamento público da FUNASA, da Fundação Nacional de Saúde, e vem de encontro com a possibilidade do município vir a conseguir, através de um termo de fomento, equipamentos, maquinários para a usina de triagem. Eu entrei em contato com alguns associados da AGAIM, que é a Associação dos Agentes Ambientais de Itaú de Minas, que é a associação que hoje administra aquilo que a gente descarta, né? Que é o lixo. E essas pessoas estão passando por muitas dificuldades em seu trabalho. Para vocês terem uma ideia, em 15 dias, os associados conseguiram apenas R$ 300 de renda da usina de triagem.
E desses R$300, eles estão tendo que custear aluguel de máquina. Eles só conseguem pagar 2 horas da máquina por dia, no valor de R$150 a hora. Então, é meio de sobrevivência deles, é trabalho, né? É indigno o que está acontecendo. Entrei em contato com o vice-prefeito, Matheus. Ele disse para mim que disponibilizou uma máquina, que realmente a máquina que tinha sido deslocada para a usina veio apresentar problemas, e ele disponibilizou um outro equipamento, mas que esse equipamento não poderia ficar tempo integral, né, a serviço dos agentes. Por isso, a justificativa aqui deles terem esse gasto com a locação, que irão rever o contrato e as competências da associação, da administração e da Votorantim. Então, eu acho que, quando foi transferido essa responsabilidade enorme para a associação, né, e feito um remanejamento de cargos, né, foi destituído todo aquele trabalho antigo que tínhamos ali na usina de reciclagem, né, um trabalho exemplar nós tínhamos ali. Então, eu acho que foi uma forma de transferir, tirar, né, da administração pública uma responsabilidade que é dela. No meu entendimento, a associação é uma parceira, não tem a responsabilidade de realmente fazer a triagem sozinha, a compostagem do lixo ali, né? Eu acho que a administração precisa, no meu entendimento, de dar um suporte maior para aquelas pessoas ali que estão fazendo o papel que é do poder público, né? Cuidar daquilo que a população descarta aí. Então, não podem ficar à mercê do que está acontecendo. Muitos ali, por conta desse rendimento baixo, estão fazendo trabalhos extras no aterro para complementar a renda. E isso, eu volto a dizer, não é uma situação digna, não é uma situação que a gente deseja para essas pessoas que são nossos amigos, né? Nossos conhecidos aqui da cidade. Presidente, era o que eu tinha e devolvo a palavra. Muito obrigada. Gostaria de cumprimentar os meus colegas vereadores, a Leidiane e a dona Maria Tereza, que estão aqui conosco, os servidores da casa, o nosso segurança Eliel e todos das redes sociais que estão nos assistindo. Primeiro, eu queria parabenizar o Felipe Roriz e o Leandro, que começou a trocar as lâmpadas hoje. Hoje já começou a trocar as lâmpadas que estão queimadas. Eu sei que tem várias, tem bastante, mas aos poucos eles estão trocando. Graças a Deus que começou, porque é assim, uma questão de segurança, né, para a nossa cidade. Queria também falar que eu compactuo com as palavras do Davi sobre o redutor de velocidade lá para a MG 050. Nós sabemos que é obrigação do Estado, né, da MG ali. Sabemos que vários acidentes aconteceram, teve até vítima na minha família, né? Então, assim, é preocupante. Aquele pedaço ali realmente é preocupante. Essa semana já teve acidente lá, então quase todas as semanas está acontecendo acidente lá. Queria também falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, né, o mês do suicídio, que acontece já a programação nas escolas. Infelizmente, com essa pandemia, não está havendo, né, aulas, então a gente não está vendo muita programação assim sobre o Setembro Amarelo. Mas nas escolas já tem assim algum tema voltado, os adolescentes eles fazem até teatro, sabe? Tem muita coisa envolvida. Gostaria também que os pais observassem mais seus filhos, porque quando vê que a criança assim está tendo um comportamento diferente, o que já é de costume, prestem bastante atenção nos seus filhos. Às vezes ele está precisando de algum tipo de auxílio. Não falo auxílio de pai e mãe, às vezes um psicólogo, né, gente? Às vezes a adolescente é muito difícil. Tem adolescente que fala demais, tem uns que não abre com ninguém.
Então, às vezes, com um profissional da saúde, pode ajudar aí nesse momento. Queria também pedir para o Executivo mais atenção na limpeza do córrego. O córrego está sendo um dos maiores problemas na nossa cidade. O pessoal da Keila já foram lá, já deram uma limpeza, assim, que eles conseguiram mais ou menos, né? E agora é maquinário, não tem como. Agora, só maquinário. O pessoal está reclamando, com muita razão. O mau cheiro da avenida está grande. Santo Antônio, lá, o final de Santo Antônio do Córrego, está lastimável, não está tendo condições das pessoas nem almoçarem sossegadas, porque é muito problema com o córrego. Então, o que a gente pede aí ao Executivo que dê mais um pouco de atenção lá e vamos limpar. Vamos limpar, que o negócio lá está difícil. Né? Também, na outra parte, eu também gostaria de parabenizar o Executivo na iluminação que foi para São Lucas. A iluminação de LED ficou muito legal, gente. Ficou muito boa. Da minha casa, assim, a gente olha, está clarinho. E ali é um fluxo de gente andando a pé. Então, graças a Deus, essas pessoas vão ter mais segurança, né, para ir para casa. Então, por hoje é só. Boa noite. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão.